Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma coisa do mundo teológico, do mundo da leitura. E dessa vez um assunto muito polêmico, vamos falar sobre livros escritos por coaches. E eu nem vou falar de livros escritos por pastores coaches, eu vou falar de livros escritos por coaches mesmos. Aqueles sobre produtividade, sobre negócios, sobre gestão do tempo, liderança, esse tipo de coisa. Livros que você deveria ler, mas que você tem que tomar muito cuidado ao ler. Sim, você deveria ler livros que te ajudem a ser um profissional melhor. Você vive nesse mundo e você deveria ser um bom profissional onde você está. E como você vai ser um bom profissional se você não adquirir conhecimento e ferramentas que vão te ajudar a melhorar na sua vida profissional? Então, sim, você deve ler esse tipo de livro, mas você deve ter muito cuidado ao ler esse tipo de livro. Normalmente esse é um tipo de conteúdo que eu não trago aqui para o canal. Eu sempre leio 2, 3 livros por ano a respeito desses assuntos de melhora na vida profissional. Entretanto, eu não trago aqui para o canal porque são livros muito perigosos de serem lidos. Isso porque esses livros desenvolvem verdadeiros evangelhos da redenção. O que eu quero dizer é que esses livros vão prometer para você redenção através daquelas dicas que eles vão dar. Então existe sim o evangelho da produtividade, o evangelho da gestão do tempo, o evangelho da liderança, o evangelho de como ser mais e melhor e assim por diante. Bem, vou trazer para vocês aqui um exemplo daquilo que eu estou lendo e de como esses livros vão fazer exatamente isso, vão construir um evangelho a respeito desse assunto. Repito, você deve ler esses livros, mas deve ler esses livros com bastante cuidado. Bem, por que eu não trazia esse conteúdo? Eu já falei por causa que eu tinha medo, porque eu acho que o conteúdo é perigoso. Entretanto, ontem, lendo o Lit, chega em um determinado capítulo aqui que o Tony Henk me convenceu de que é necessário falarmos sobre esse assunto, lermos sobre esses assuntos, mas a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente lê. E aí eu estou lendo nesse momento, né? Estava até lendo, antes mesmo de ler o Lit aqui, estava lendo esse livro aqui, ó, Produtividade para quem quer tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Esse é um livro do Jerônimo Tell, publicado pela editora Gente, e esse livro me foi indicado por alguém que lê muito nessa área, que faz muito conteúdo dessa área aqui de produtividade, gestão do tempo. Veja, me falaram que era o melhor livro sobre gestão do tempo, e aí então eu fui ler. E logo na introdução, ele começa a fazer o que a maioria desse tipo de livro faz, que é aquelas promessas mirabolantes de felicidade. Você vai encontrar a felicidade se você seguir as dicas desse livro. Eu já nem me importo mais com esse tipo de promessa, eu pulo ou simplesmente anoto e falo, ó, começou a besteira. Porque são verdadeiros evangelhos, né? Evangelhos falsificados. E aí, eu quero demonstrar como aqui dentro realmente ele desenvolve a ideia daquilo que ele vai vender nesse livro aqui como um verdadeiro evangelho. Veja o que ele diz aqui na página 18. Diz o seguinte: de quais histórias você quer viver? É muito importante entender que as histórias que você vai contar lá na frente são aquelas que estão sendo construídas exatamente agora. E posso lhe garantir que chegar perto da morte e não ter orgulho das histórias que construiu é desesperador. Pior até que a própria sensação do fim em si. E digo isso com propriedade, tanto por ter chegado bem pertinho da morte, como por ter construído por anos histórias de que não me orgulhava contar. Então, para ele, o desespero da morte é chegar no final da morte e não poder contar boas histórias, histórias que ele sente orgulho. Veja, ele não está preocupado para onde ele vai, o que vai acontecer com ele após a morte. Ele está preocupado com o nome dele que vai ficar aqui. E aí ele continua, obviamente vai fazer aqui o evangelho completo, as promessas. É disso que vamos falar nesse livro, de como ter uma vida que lhe permite construir histórias incríveis, histórias que você vai sentir orgulho de contar, e eu vou lhe ensinar como fazer isso mais depressa, com menos esforço e com muito mais felicidade. Veja se isso não é uma promessa de evangelho da redenção. Redimido pela produtividade devia ser o nome do livro. Bem, e aí ele fala que você só vai se sentir feliz, capaz, se você tiver realização pessoal, realização financeira, que mais? Realização profissional e equilíbrio. E aí ele termina da seguinte maneira: é disso que vamos falar nesse livro, de como ser feliz preenchendo seu sentimento de propósito, de significância na vida,
fazendo algo que você ama fazer, alcançando as conquistas materiais que forem importantes para você e tudo isso em completo equilíbrio. Traduzindo, você será redimido pela produtividade. É isso que o livro está prometendo. Então, tome cuidado ao ler esse tipo de livro. Não leia de maneira natural, não leia com a mente passiva, não compre essa ideia de que você vai ser redimido pela produtividade. Na verdade, o que acontece muitas vezes com pessoas que começam a ler esse tipo de livro é que elas vão se afogando em seus pecados. Mas como o seu pecado está levando ela para o sucesso profissional, está levando ela para uma vida financeira melhor, ela acredita que é Deus abençoando, então tá tudo bem. Então você vai ver pessoas que leem esse tipo de livro, ficam cheios de soberba, de cobiça, de ganância, mas como ela está melhorando financeiramente ou como ela está progredindo profissionalmente, então ela vê isso tudo como a bênção de Deus e que está tudo certo, ela pode se encher dessa ganância, cobiça e soberba. Então, tome muito cuidado, não caia nessas promessas. Leia, veja as dicas que são interessantes a respeito de produtividade, que vai fazer você ser um profissional melhor, mas tome cuidado, não creia no evangelho da produtividade, não creia no evangelho da liderança ou qualquer outro tipo de evangelho que estão te prometendo por aí, tá bom? Muito bem, isso é só o início do assunto que eu quero abordar aqui, eu vou trazer mais conteúdo a respeito disso. O Tony Henk me despertou para falar um pouquinho a respeito disso, então nós vamos falar um pouquinho disso aqui também no canal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, você já sabe o que fazer, não é inscrito, inscreva-se, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.